paz do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós estamos querendo hoje gravar mais um vídeo para que os irmãos cresçam no entendimento. Queremos falar de um título muito importante, que é nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. A qual o Senhor Jesus quer que aqueles que creiam nele façam essa tal ação de fé. Porque na palavra de Deus nós vamos mostrar que não tem como entrar no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus diz isso, se não nascer da água e do Espírito. Algo muito importante, irmãos. Que os irmãos vão entender que não tem a ver nem com religião isso aí, mas sim com uma ação de fé. Amém? Então nós vamos começar a ler o texto aqui de Evangelho de João, capítulo 3. O Edivan vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Então, vamos lá, pode ler. Amém, irmãos, a paz de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo 2. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Versículo 3. O Senhor Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi e perguntou para o Senhor Jesus. Versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus responde novamente, versículo 5. Em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Que forte, irmãos. É o Senhor Jesus está falando. É aquele que criou o caminho de a gente entrar no reino do céu. Amém? Então ele está dando passos muito importantes para que a gente venha entender, e não somente entender, mas começar a fazer essas ações de fé, que é nascer da água e do Espírito. Esse Nicodemos, como a palavra diz, era um príncipe entre os judeus. Ou seja, ele sabia da palavra de Deus. Porque o povo judeu é um povo que estuda tudo, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, como uma pessoa tem que viver na presença de Deus. Só que esse homem, mesmo sabendo tantos conhecimentos da palavra de Deus, ele chegou até Jesus crendo que Jesus fazia as obras, os sinais através de Deus. Ou seja, ele não foi lá descrendo, ele foi crendo no Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele e conhecendo que ele era um homem religioso, mas não conhecia o que é verdadeiramente fazer a vontade de Deus, o Senhor Jesus já chegou para ele falando que, em verdade te digo, que é necessário nascer de novo. E esse Nicodemos, querendo testar o Senhor, assim como muitas pessoas às vezes acabam testando a vontade do Senhor de salvar pessoas e acaba não crendo na palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, o único intuito dela é salvar pessoas, ou seja, direcionar pessoas a como entrar na salvação. Glória a Deus. Amém? Então, o Senhor Jesus fala novamente para esse Nicodemos que se ele não nascer da água ou do Espírito, não tem como ele entrar no reino de Deus. 2 vezes o Senhor falou com ele, porque Nicodemos foi lá e disse uma palavra persuasiva, falando para o Senhor: tem como um homem velho, tem como nós aqui, entrar novamente no ventre, para nascer de novo, irmãos? O Senhor Jesus quer que a gente entendamos o que ele quer passar para nós entrar no reino de Deus, porque o Senhor ele nasceu homem, morreu, ressuscitou, está com Deus, está com o Pai. O Pai é Espírito, então o Senhor quer que a gente entendamos coisas espirituais para entrar no reino dele, que é Espírito. Amém? Então o Senhor Jesus, ele falou: se a pessoa não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E nesse momento agora nós queremos trazer para os irmãos na palavra de Deus um pouquinho desse entendimento. O que é nascer da água e do Espírito?
Amém? Eu vou estar lendo aqui, coisa muito importante, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, eu vou estar lendo o primeiro versículo, o segundo, o versículo número 11, depois o 13, 14 e 15. Amém? Então presta atenção, irmãos, porque é muito importante que o Senhor Jesus quer que as pessoas nasçam da água e do Espírito. Então, vou ler aqui no primeiro versículo, capítulo 3 de Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Detalhe, entrou mais um detalhe aqui que é o fogo. Isso nós vamos falar numa outra oportunidade. Mas João Batista, ele estava preparando o caminho do Senhor. Ele vai batizar com água, mas aquele que vai vir, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai batizar com Espírito também. Agora nós vamos ler, presta atenção, irmãos, no versículo 13, 14 e 15, agora que vai ter o fechamento desse entendimento. Água, Espírito. Amém? Daqui a pouco o Divan vai dar mais uma pincelada nesse crescimento, nessa construtura dessa palavra muito importante que o Senhor Jesus quer passar para cada um de nós. Amém? Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele, irmãos. Jesus Cristo, Filho de Deus, que não errou em nada, não pecou em nada. Por que Jesus foi até com João ser batizado? Vamos lá, versículo 14. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? 15, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Glória a Deus. Então ele o permitiu. Olha, irmãos, que forte isso. O que é a justiça? O Senhor Jesus está dando algo muito importante para que a gente venha entender justiça. Por que as pessoas têm que ser batizadas para arrependimento do pecado? Então por que o Senhor Jesus foi lá para cumprir a justiça? Para que aqueles que hoje, principalmente nos dias de hoje, tenham um receio de não querer ser batizado, mesmo as coisas de não querer cumprir a justiça. Porque como é que a pessoa vai se arrepender se ela não vai lá ser batizada no nome do Senhor? Amém? Eu falo por mim mesmo. Eu no meu tempo passado, eu era católico. E hoje eu sou um cristão, ou seja, um evangélico, pode-se dizer. Mas meu desejo, a minha vontade é que todos venham ter o conhecimento da palavra de Deus, independente se a pessoa é católica, se ela é espírita, se ela é evangélica. O importante é todo mundo crescer a palavra de Deus. Amém? Porque quando eu era católico, sem entendimento, eu não gostava de forma nenhuma do povo evangélico. Eu achava eles meio arrogantes, naqueles trajes bonitos e tal. Eu olhava assim e começava a zombar deles e criticar eles. Mas quando eu me dei lugar de conhecer a palavra de Deus, nada contra o povo católico, eu conheço muitas pessoas de coração grande e de uma personalidade muito boa na presença de Deus, mas tem uns detalhes que tem que ser feito, porque a própria palavra diz, como esse da questão de batizar na água e no Espírito. Mas isso, irmãos, é um tema que às vezes até mesmo muitos dos evangélicos acham que por ser batizado na água do Espírito, ou seja, por ser batizado na água, já está crescido no Espírito. Por isso nós queremos apresentar um pouquinho essa palavra de João capítulo 3
e combano com essa palavra aqui de Mateus capítulo 3. Porque a pessoa nasce, é claro, batizando, mas o nascimento depende de um crescimento. Só assim a pessoa vai ser realmente nascido do Espírito. O primeiro passo é batizar nas águas, no nome do Senhor Jesus. Assim como o próprio Senhor Jesus fez por justiça. O segundo passo, ele leva um certo tempo. Nem todos vai, de repente, nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É crer na justiça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Qual é a justiça? É a palavra de Deus. Para que a gente examine a nós mesmos, primeiramente, não tem como a gente falar de outro alguém. Sendo que a gente, primeiramente, temos que examinar nós mesmos. Mas só assim a gente vai poder crescer no Espírito. Porque todo aquele que nasce de Cristo é uma criança. E Nicodemos não compreendia essas coisas. Ele teve que depois, talvez, realmente nascer de novo. Porque ele teve uma experiência com Jesus. Ele foi crendo. E na verdade ele saiu com uma experiência. Porque até mesmo ele tinha que nascer de novo. Assim como nós estamos nessa caminhada de crescimento. Porque aquele que deseja batizar no Senhor Jesus e conhecê-lo, não adianta só batizar. A pessoa vai e entra na água e não quer conhecer o Senhor Jesus para crescer no Espírito. É como se tomasse um banho. Se você fosse numa piscina, tomasse um banho e não aconteceu nada. Mas aquele que quer realmente crescer no Espírito, ou seja, nascer no Espírito, ele tem que sim batizar nas águas, como o próprio Senhor Jesus fez, justiça, mas também querer crescer no Espírito. Só tem uma forma, é na palavra de Deus. Não existe. E nós estamos aqui para ajudar. Não que nós somos melhores, nós também estamos correndo atrás desse crescimento. Como? Buscando mais de Jesus para passar para os irmãos. Porque essa é a vontade de Deus. Que nenhum se perca, mas que todos venham para o reino do céu. Amém? Glória a Deus. Hoje Edivaldo vai passar mais um texto que é importante para os irmãos estar vendo. Uma reflexão. Como o Senhor Jesus fez, então era algo necessário. O Senhor Jesus é a própria palavra de Deus. Verdade. Então quer dizer que a própria palavra de Deus cumpriu a justiça. O Senhor Jesus mostrou que é necessário. Então seguir o Senhor Jesus é fazer as mesmas obras que o Senhor fez. E o Senhor se batizou. Ele nasceu da água e ele também foi cheio do Espírito. Nasceu do Espírito e ensinou a viver no Espírito. Eu vou ler aqui 2 versículos de Mateus 19, versículo 13 e 14. Algo aconteceu que, o Senhor Jesus deu uma explicação para os apóstolos do que é nascer de novo. O que é ser uma nova criatura. Mateus capítulo 19, versículo 13. Então, o povo trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam, não deixavam as crianças chegar até o Senhor Jesus. Versículo 14. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeço de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só o que o Senhor Jesus fez, irmãos. E se uma pessoa não converter o coração igual de uma criança, não pode entrar no reino do céu. Não pode entrar no reino do céu. É forte, irmãos. Porque, vamos lá, uma criança, ela talvez vai ter aquelas birrinhas de criança, vai brigar, discutir, morder, empurrar, e depois de minutos elas estão se abraçadas novamente. O que isso quer dizer? Isso tem a ver com o nascimento. Se o Senhor Jesus fala que das crianças é o reino do céu, e comba com aquilo que o Senhor fala, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Detalhe, nós nascemos perfeito. Nós não sabíamos falar palavrão, não sabíamos falar mal de ninguém, não pensávamos mal de ninguém quando éramos crianças. Depois que a gente vai conhecendo as coisas que estão no mundo, conhecendo as coisas que são positivas, mas também negativas, ou seja, coisas do bem, coisas do mal. E por aí a gente começamos a dar lugar a coisas que não agradam a Deus. Isso é verdade. Por isso que o Senhor fala, quem não nascer de novo, como uma criança, e começar a viver as coisas que agradam a Deus, então a pessoa não vai poder entrar no reino do céu. Amém, irmãos? Essa é a primeira parte. Glória a Deus.
Nós queremos mostrar que nascer de novo não quer dizer que a pessoa ser evangélico, ser um cristão, tem um nome de cristão, tem um nome de evangélico, tem um nome de qualquer religião que seja, e quer dizer que a pessoa ela nasceu de novo. Nós queremos mostrar pela palavra de Deus o que é nascer. E o Senhor Jesus ele vai explicar direitinho. Por aqui nós estamos terminando esse vídeo. Espero que os irmãos eles tenham desejo de ver o próximo vídeo, que nós vamos mostrar o que é nascido de novo pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus indica sobre isso, amém? Olha, dê um like nesse vídeo, porque o nosso desejo não é financeiro, o nosso desejo é que as pessoas cresçam na palavra de Deus, que as pessoas tenham desejo de compreender e entender a palavra de Deus. Então dê o like, se inscreva no canal, indica para outras pessoas, assim como os apóstolos passar a palavra de Deus e lutar para aquelas pessoas terem entendimento. Esse é o nosso desejo. Então eu quero que vocês nos ajudem a muitas pessoas receber essa palavra, amém? E se prepare para o próximo vídeo, que vai ser muito forte. Vocês vão saber como nascer verdadeiramente da água e do Espírito. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.